Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E esse furgão que está aqui do meu lado não é novidade. Bem provavelmente vocês já viram pela rua Citroën Jumpy e Peugeot Expert rodando aos montes. E aproveitando um pouco dessa sinergia que o grupo Stellantis trouxe aqui para a Fiat, a gente teve aqui uma engenharia de logomarca. Basicamente, o mesmo carro que já era vendido aqui no Brasil com as marcas Peugeot e Citroën, agora também é vendido aqui pela Fiat. Essa é a Fiat Scudo, uma van diesel com 1,5 toneladas de capacidade de carga, 6,5 metros cúbicos, 3 ocupantes e tudo isso que pode ser dirigido com carteira B. Um veículo muito interessante e que tem bastante coisa legal para a gente falar. Então acompanha a gente no vídeo que a gente explica tudo sobre a nova van da Fiat. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E o escudo da Fiat aqui na traseira da Fiat Scudo é a única coisa italiana que esse carro tem de fato. Esse projeto aqui ele veio de uma parceria entre o antigo grupo PSA, Peugeot e Citroën, junto com a Toyota, para desenvolver uma van média para o mercado europeu. E não é à toa que esse carro hoje ele é vendido com tantos nomes diferentes. Eu até anotei aqui para poder falar para vocês. Esse carro aqui é conhecido como Citroën Jumpy, Citroën Dispatch, Citroën Space Tourer, Peugeot Expert, Peugeot Traveler, Toyota Proace, Toyota Proace Verso, Opel Vivaro, Vauxhall Vivaro, Opel Zafira Life, Fiat Scudo e Fiat Ulysse. Ou seja, vários nomes diferentes que se referem exatamente ao mesmo carro. Lá na Europa ela também tem versões de passageiro, mas aqui no Brasil ela é vendida em duas configurações diferentes. A primeira, que é essa versão furgão, né, realmente sem vidro, sem nada, toda branca pelo lado de fora. E a segunda versão é a versão multi, que além dessa carroceria furgão também tem aqui os vidros pelo lado de fora. Mas por dentro ela continua sendo exatamente igual, a gente não tem uma variação aqui feita para passageiros saindo de fábrica. Para isso, a Fiat criou aqui uma seção dentro das suas concessionárias feita para pessoas que vão comprar veículos de trabalho. E lá dentro eles oferecem serviços de terceiros que conseguem personalizar a Fiat Scudo de acordo com a necessidade de cada negócio. Então, consegue colocar assentos lá dentro se você vai fazer transporte de passageiros, consegue colocar um ar-condicionado caso você vai fazer transporte de frutas, por exemplo, e várias outras adaptações, todas elas seguindo a garantia da fábrica. É um carro muito interessante que tem exatamente o mesmo conjunto mecânico em todas as versões. Sempre um motor 1.5 turbo diesel de 120 cavalos. Além dessa versão a combustão, a gente também tem uma versão elétrica, que é a Fiat Scudo, que é basicamente a Fiat E, a letra E, tracinho, Scudo. Scudo, né? Que também tem essa mesma variação na Peugeot e na Citroën. Fora do Brasil ela também tem outras opções de motores, mas aqui no Brasil essa é a configuração que ela teve desde o seu lançamento. Jumpy e Expert, né, as suas concorrentes ali das suas marcas parceiras, também tiveram no passado o motor 1.6. Quando você olha os números na ficha técnica, o motor 1.5 de 120 cavalos parece ser pouco para levar as quase 2 toneladas aqui da Fiat Scudo. Mas a verdade é que apesar de ter uma potência bem baixa, apenas 120 cavalos, o que não falta aqui nesse motor turbo diesel é torque, bem ao estilo de um veículo de carga. Então a gente tem 120 cavalos a 3.750 RPM e 30,5 kgfm de torque já a 1.750 RPM. Ou seja, um motor que bem em baixas rotações já consegue entregar uma força realmente muito boa. Que quando o carro está vazio, o desempenho até impressiona. Com o carro cheio, ainda assim, ele teria um desempenho muito legal. Desse motor aqui, o que é mais interessante de comentar é que ele foi alterado da versão antiga 1.6 para a nova versão 1.5, ganhando 5 cavalos e mantendo exatamente o mesmo torque. Essa alteração foi feita por conta das novas regras de emissão de poluentes, a chamada PL7. A Scudo já veio direto aqui com o motor 1.5, mas se você for pensar em versões usadas ali da Expert e da Jumpy, você encontra as versões 1.6. A posição do motor fica muito baixa, né? A gente fica aqui, olha, quase meio braço meu aqui para o lado de dentro, o que garante um baixo centro gravitacional aqui do carro, que faz com que ele tenha uma dirigibilidade um pouco melhor. E quando a gente olha aqui para essa suspensão, fica muito claro que a gente está falando aqui de uma plataforma feita para carros de passeio. Lembrando que esse carro aqui é feito sobre a plataforma EMP, a mesma plataforma que é usada, por exemplo, pelo Peugeot 3008. Ainda falando aqui da frente dela, né?
Toda a dianteira foi personalizada para a Fiat, né? Então a gente tem a mesma carroceria como um todo, mas o para-choque aqui é diferente. E essa grade, na parte de cima aqui, ela não é uma grade funcional, ela é 100% fechada. Toda a parte ali de entrada de ar para o radiador do carro fica aqui na parte inferior do para-choque. Passando aqui para a lateral, a gente está falando, sem dúvida alguma, de uma van bem grande. Um carro com 5,40 metros de comprimento, com entre-eixos também bem longo, mas, segundo a Fiat, que é um dos principais pontos de venda aqui da Scudo, é o fato que ela não é muito alta. A gente está falando aqui de um veículo que não chega aos 2 metros de altura. Isso faz com que ela seja muito mais fácil de utilizar dentro da cidade. Um veículo que você consegue, por exemplo, entrar em garagens de prédios, aquelas garagens subterrâneas. Lembrando que, em média, aqui pelo menos em São Paulo, a altura dessas garagens é de 2,10 metros. Nessa versão que a gente está aqui, que é a versão 2023, a gente tem uma suspensão um pouquinho mais baixa do que na versão 2024, que foi elevada em 3 centímetros para fazer com que o carro fosse ainda mais valente. Lembrando que essa suspensão está dessa forma aqui com o veículo vazio. Só que com o veículo cheio, ela naturalmente vai descer um pouquinho mais e por conta do entre-eixos longo, pode ser que ela acabasse raspando em alguns lugares. E para complementar o pacote aqui, a gente tem freio a disco nas 4 rodas e a gente tem suspensão independente também nas 4 rodas. Uma coisa bem interessante que não é encontrado na maioria das vans feitas sob chassis e também nas vans menores, como por exemplo a Fiorino. E para acessar o bagageiro aqui de 6,1 metros cúbicos, a gente tem uma porta lateral aqui, de correr apenas no lado do passageiro e 2 portas traseiras que se abrem ali atrás. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre medidas, porque tem bastante coisa legal para falar aqui sobre essa carroceria. E apesar da altura ser um dos pontos fortes aqui da Scudo, pensando em sua praticidade, isso até que poderia limitar o espaço para carga que ela tem aqui atrás. Mas na prática, não é isso que a gente encontra. A gente tem uma porta dupla aqui, que consegue ser aberta metade-metade, e a gente também tem uma travinha que a gente consegue soltar aqui, e fazer com que a porta abra 180 graus. Então, dependendo do que você for mexer aqui dentro, é prático você deixar ela 100% aberta. E é interessante mostrar para vocês como que ela tem logos da Peugeot, da Citroën e da Toyota. Nada de logo Fiat, o que mostra como que esse projeto inicialmente não foi pensado para ser um carro da marca italiana. Aqui pelo lado de dentro, a gente tem não tem nenhum tipo de proteção no assoalho, né, de plástico, a gente está direto na lata. E aqui nas laterais a gente tem apenas tampas aqui, feitas de um MDF, né, um material aqui de madeira, nas partes laterais. De resto, não temos muito plástico aqui para proteção, o que é normal dentro dessa categoria. E falando sobre medidas, né, a gente pegou uma trena e fez várias medidas aqui do bagageiro aqui da Scudo. Essa porta traseira aqui, olha, ela tem um desenho praticamente quadrado, com 1,25 m de largura. Então quando a gente pega aqui, olha, dessa ponta até essa ponta, nessa parte aqui que é um pouquinho menor, e a gente tem 1,23 m de altura, isso pensando aqui dessa parte de cima até esse pequeno espaço aqui de plástico que é um pouquinho mais alto. Então basicamente 1,25 por 1,25. E aqui pelo lado de dentro, né, a gente tem uma largura de 1,25 m, pensando de caixa de roda até caixa de roda, então realmente um espaço 100% utilizável. E de largura total, né, quando a gente pega aqui da janela de um lado até a janela do outro, a gente tem 1,72 m. Então é muito difícil de você entrar com algo de 1,72 m de largura, mas se você entrar aqui um pouquinho torcido, você consegue colocar um objeto maior. De altura, 1,34 m, então aqui a gente não tem altura suficiente para um adulto ficar em pé, o que acaba sendo um pouquinho limitante, mas ainda assim uma altura bem razoável. E de profundidade, né, pensando aqui, dessa parte traseira até o final do carro, são 2,65 m. Talvez você consiga ganhar alguns centímetros a mais colocando aqui nessa parte de baixo, alguma coisa desse tipo. Mas aqui, pelo menos na Scudo, a gente não tem uma janelinha aqui na parte de baixo. E essa porta lateral aqui, que como eu comentei, só tem do lado do passageiro, ela tem uma altura aqui de 1,25 m, muito parecido com a altura ali da porta traseira, mas ela tem uma largura um pouquinho limitada, de apenas 93 centímetros. Isso por conta aqui dessa parte traseira, que rouba um pouquinho de espaço, e da própria abertura da porta aqui, que também limita um pouquinho do espaço que a gente tem aqui atrás. E todo esse espaço traseiro aqui completa aqui um total de 6,1 metros cúbicos, ou seja, 6.100 litros de capacidade de carga. E além disso, você consegue levar até 1,5 toneladas. Lembrando que 1,5 toneladas não é só o que está aqui dentro, também conta o peso ali do motorista e dos passageiros. Mas já que a gente está falando deles, bora mostrar um pouquinho ali como é lá dentro? Bora! Eu tenho 1,77 m de altura e reparem como que a Scudo é um veículo alto. Eu estou aqui em pé e ela bate praticamente na altura aqui do meu peito a janela.
Então, todo o acesso aqui, a ergonomia, a sensação de dirigir aqui a Escudo é muito mais parecido com uma van feita sob chassi, como por exemplo um Sprinter, do que a gente teria a sensação de dirigir uma Fiorino ou algum espaço aqui, um furgãozinho menor. Toda a posição de dirigir aqui é muito correta, você tem uma boa ergonomia, você tem um câmbio aqui muito próximo de você e um design aqui que lembra bastante carros da Citroën. Então o painel, essa própria peça de plástico aqui, tudo tem uma carinha de Citroën. Não que isso seja um problema, afinal de contas a gente está falando aqui de um carro feito para trabalho, então o mais importante é ele ser um carro prático, fácil de dirigir, coisa que sem dúvida ele é. Aqui, outra coisa legal da gente comentar aqui também é que ele é um carro de 3 lugares na frente, né? Então a gente tem aqui o banco do motorista, que ele é separado aqui dos demais ocupantes pelo freio de mão, e a gente tem aqui um banco inteiriço que leva até 2 pessoas. 2 pessoas aqui conseguem viajar bem, né? O motorista e mais uma. 3 pessoas conseguem até bem numa viagem dentro da cidade, alguma coisa desse tipo. Talvez o principal limitante que você tenha é o câmbio aqui no meio. Então repara, olha, eu estou aqui sentado no banco do motorista, passei aqui para o banco do meio e eu tenho que ficar com a perna um pouquinho mais jogada aqui para a direita, né? Não que seja um problema muito grande, né? Se você estiver andando com 3 pessoas aqui para fazer uma entrega na cidade, alguma coisa desse tipo, não vai incomodar de forma alguma. E o último ocupante aqui, o terceiro, vai sentado super bem. Outra coisa legal de comentar aqui, né, que como a gente não tem um túnel central aqui, só esse câmbio um pouquinho mais para frente, é muito fácil o motorista sair da posição que ele está lá e vir aqui para o lado esquerdo para abrir a porta aqui, sem precisar de andar no meio da rua. É uma questão aqui quase que de segurança, né? E prática também para o dia a dia das entregas. E a ergonomia aqui da Escudo é muito boa. Vou abrir a porta aqui para mostrar para vocês, olha. Você fica sentado em uma posição bem alta, mas ainda assim, olha, eu estou na posição mais baixa do banco. Eu conseguiria fazer com ajuste de altura para ficar ainda mais alto, mas não acho que tem necessidade. O volante também tem ajuste, então você consegue colocar ele aqui na posição, tanto de profundidade quanto de altura, o que é muito prático, principalmente para pessoas um pouquinho mais baixas, um pouquinho mais altas ou um pouquinho mais gordas. O câmbio aqui fica numa posição muito próxima, né? Então é muito natural você vir aqui e usar o câmbio aqui do lado direito. E a posição dos pedais aqui, bom, é claramente torta, assim como o volante, né, que fica mais para o centro. Mas são pedais de acionamento muito fácil. A gente tem uma embreagem que é fácil de modular e por fim um espaço aqui para o pé, um descanso de pé, um quarto pedal que fica numa posição muito, mas muito boa. Então é um carro que é especialmente gostoso de você dirigir aqui na estrada. Falando ainda aqui sobre o volante, né, é um volante que não é multifuncional, você não tem nenhum tipo de controle aqui dentro dele, e a gente tem aqui uma espuma com a logo antiga da Fiat, né, a logo vermelha. Muito curioso, né, é um carro que foi lançado em 2022 e ainda usa a logo antiga da Fiat. Não sei por que eles fizeram isso. E pensando aqui em porta-objetos, realmente esse carro não faz feio. A gente tem porta-objeto em praticamente todos os lugares. A gente tem um porta-carteira aqui, a gente tem um pequeno porta-objeto aqui em cima do som, a gente tem um porta-objeto bem fundo aqui na parte de cima, a gente tem um porta-objeto aqui na porta, né? Então a gente tem um porta-objeto aqui na parte de baixo, a gente tem um porta-objeto aqui na parte intermediária, a gente tem um porta-luva com trava aqui na parte de cima, não é um porta-luva muito grande, mas tem um espaço legal. E o mais legal é que aqui embaixo do banco, né, sobre o banco do passageiro, aqui dos 2 passageiros, a gente tem uma pequena alcinha que a gente puxa e a gente abre um espaço duplo aqui. Uma parte aqui que é protegido por uma espuma, né, um isopor, que você consegue colocar um tablet, alguma coisa de valor aqui de forma bem escondida. E aqui do lado a gente tem uma parte aberta aqui, só com uma pequena grade que você conseguiria colocar uma mochila, uma pequena caixa, algo desse tipo. E apesar aqui de ficar escondido embaixo do banco, o acesso dela é bem fácil, não tem segredo, muito fácil aqui de encontrar. Fora esses porta-objetos que a gente tem aqui na parte de dentro, a gente também tem alguns na porta. Então a gente tem um primeiro porta-objeto ali mais fundo, que fica na altura do assoalho do carro, e é muito legal, ele é quase como que uma caixa aqui pelo lado de fora. A gente tem um pequeno objeto, um porta-objeto ali na ponta da porta, um porta-objeto um pouquinho maior ali perto da maçaneta, e por fim o puxador da porta, que também pode funcionar como um porta-moeda, ali na parte de cima, onde você abre os vidros. Segundo a Peugeot, a Citroën e a Fiat aqui, a gente tem um total de 41 litros de porta-objeto na parte da frente. O que, sinceramente, eu não faço ideia de como isso se compararia com outros carros, mas pelo menos visualmente aqui fica muito claro como que porta-objeto de fato não falta. E pensando em equipamento, a gente tem um conjunto muito bom aqui também. Então a gente tem ar-condicionado com ajuste semi-automático, a gente tem uma direção eletro-hidráulica, a gente tem vidros elétricos, a gente tem retrovisores elétricos, a gente tem computador de bordo, a gente tem um som que vem de fábrica, então apesar desse som aqui ser um som Pioneer, é um som que vem de fábrica com o carro mesmo, não é um acessório.
E a gente também tem outros equipamentos legais de segurança aqui, como por exemplo o controle de tração, controle de estabilidade, 2 airbags, lembrando que a bolsa aqui do passageiro ela é dupla, então ela consegue proteger também o passageiro aqui do meio. A gente tem também ABS e também alguns equipamentos interessantes aqui, como por exemplo o desembaçador do espelho retrovisor, um equipamento que é pouco comum da gente encontrar em carros aqui no Brasil. Fora isso, a gente tem trava elétrica, dividida em 2 campos, né? Então a gente tem uma trava aqui para a parte da frente e outra trava pensando ali no baú do carro. E a gente também tem um sistema Start-Stop, que automaticamente desliga o motor do carro para economizar combustível. Se eu fosse ser um pouquinho picuinha aqui, fazer algumas sugestões de outros equipamentos que poderiam ser acessórios aqui dentro, ou opcionais dentro da linha, mas que saísse de fábrica, seria muito legal a gente ter uma central multimídia aqui. Lembrando que esse carro aqui, comumente você vai usar ele para entregas, você precisa de mapas e coisas do tipo, e aqui a gente não tem nenhum tipo de suporte de celular, então a central multimídia seria muito bem-vinda. E outro ponto que seria legal aqui também seria um sensor de estacionamento ou uma câmera de ré, porque afinal de contas a gente está falando de um carro muito longo, feito para entregas principalmente na cidade. Então é muito comum que você precise de parar em vagas pequenas, e por você não ter o retrovisor aqui interno, né, afinal de contas você tem uma parede aqui na parte de trás, a visibilidade traseira deixa bastante a desejar. Além dos retrovisores, que apesar de serem bem altos, eles são um pouquinho estreitos, então você tem um ponto cego muito grande. Coisas que são mais detalhes aqui, mais sugestões do que a Fiat poderia colocar num pacote opcional aqui dentro dela, mas ainda assim um carro muito legal e muito confortável aqui pelo lado de dentro. Mas agora, bora dar uma voltinha que eu quero mostrar para vocês como que é de fato dirigir aqui a Fiat Scudo. Bora então dar partida aqui da Fiat Scudo, e apesar do escudo da Fiat aqui, né, da logo da Fiat na chave, claramente a gente está falando de uma chave da Citroën. Uma chave canivete, não é uma chave presencial, basta inserir aqui, pisar na embreagem e o carro está ligado. O freio de mão fica numa posição muito curiosa aqui, né? Ele fica bem baixo aqui, olha, eu preciso de descer aqui para conseguir levar ele até o final. Talvez seja o único ponto aqui da ergonomia do carro que não foi muito bem pensada, né? Ele foi todo elevado de uma forma extremamente competente, mas o freio de mão continua aqui numa posição muito estranha. Não sei qual que seria a dificuldade aqui de fazer essa adaptação, mas ainda assim seria uma coisa bem-vinda. E começando aqui a nossa volta, mais uma vez, acho que vale comentar o tanto que esse carro é bom de dirigir. Esse carro é um dos carros favoritos meus aqui no mercado brasileiro hoje. Um carro que a gente já tinha gravado aqui anteriormente no canal, na época a Peugeot Expert, né, mas é basicamente o mesmo carro. E eu estava muito animado de pegar a estrada aqui com a Fiat Scudo. Infelizmente a gente não conseguiu, mas não deixa de ser um carro que a gente gostaria de gravar novamente aqui na estrada. Quem sabe ali com a versão elétrica, né? Mas começando aqui a falar sobre as características boas que ele tem da direção, acho que vale falar da suspensão. A gente está passando aqui numa rua que é conhecida por ser uma rua muito ruim, muito esburacada, difícil de você andar. E ele passa aqui com uma compostura que é realmente impressionante. Ele passa aqui melhor do que muito hatch, muito SUV compacto e médio que a gente tem aqui hoje no Brasil. Isso, além de passar de uma forma suave, talvez você possa até falar que é esperado de uma van, ele também passa de uma forma muito silenciosa, o que isso sim é uma coisa impressionante. Até falando de silêncio, né, todo o isolamento acústico que você tem aqui no interior da Scudo é muito bom. Então a gente praticamente não ouve barulho do motor, a gente não tem aquela característica de motor diesel voltado para o trabalho, que é barulhento, qualquer coisa desse tipo. Nada disso, a gente tem um motor muito silencioso. Você não ouve barulho de suspensão e, acima de tudo, você também não ouve barulho de flexão do carro, né? É muito comum que em vans e outros veículos aqui feitos pelo trabalho, principalmente nas que são feitas sob chassi, você tem aquele barulho da torção da carroceria. Aqui, por ser um veículo feito sobre monobloco, né, não sobre chassi, a gente consegue ter uma rigidez torcional muito maior. Então, mesmo em situações complicadas, como valetas, entradas de garagem e coisas do tipo, você não ouve barulho nenhum. E o desempenho, olha só, pisando fundo aqui de segunda, ela vai muito bem. É claro, a gente está falando aqui de um motor turbo diesel com turbina pequena focada em baixas rotações. Então você tem ali um espaço entre cerca de 1.500, 1.700 rotações até 3.500 giros, onde o carro vai muito bem. Acima disso ele começa a perder um pouquinho de força, o que é normal, mas de qualquer forma, com o câmbio de 6 marchas, você consegue trabalhar muito bem essa elasticidade do motor. E só para não falar para vocês que a suspensão é perfeita, vou pegar um pedaço aqui, olha, onde tem umas costelas,
E aí com o carro vazio, você sente um pouquinho daquela bateção, daquela quicada, que é muito comum em carros de trabalho. Mas sinceramente, essa é basicamente a única crítica que eu tenho aqui sobre a suspensão da Escudo. De resto, tudo funciona muito bem. De câmbio, aqui a gente tem uma transmissão de 6 velocidades manual, muito fácil de cambiar, né? Fica numa posição muito próxima, como eu comentei com vocês. Tem uma relação de marchas muito boas, que você consegue manter giros bem baixos na estrada e ao mesmo tempo, por ter 6 marchas, você consegue trabalhar muito bem na cidade para explorar todo o bom desempenho que ele tem aqui, mesmo quando você está ali carregando os seus 1.500 kg de capacidade de carga. Só que eu sinto falta aqui de uma opção com câmbio automático. Eu pessoalmente não me importo nem um pouco em dirigir um carro de câmbio manual. Inclusive seria a minha escolha caso eu pudesse escolher. E se tratando de um veículo de carga, eu até entendo ter um câmbio manual por ser mais barato. Mas cada vez mais os câmbios manuais estão ficando no passado, infelizmente. E os câmbios automáticos estão ficando mais comuns. Você ter uma opção aqui de câmbio automático faria com que ele fosse um carro com um apelo um pouco maior ali para pessoas físicas, que tem uma família um pouquinho maior, até mesmo para o trabalho. Lembrando que um câmbio automático, quando bem dirigido, pode ser mais econômico até mesmo do que um câmbio manual. Na direção, a gente tem uma direção eletrohidráulica, que é basicamente uma mistura entre uma direção hidráulica e uma direção elétrica. Ela continua tendo uma bomba hidráulica com uma direção hidráulica, mas o acionamento dessa bomba é feito de forma elétrica, ela não fica plugada direto no motor. Então com isso você consegue ter uma direção que tem as vantagens de uma direção elétrica, né, em relação ao consumo de combustível, mas por outro lado aqui você tem as desvantagens de uma direção hidráulica. Então você continua tendo que fazer a troca do fluido de direção, você continua tendo uma manutenção um pouquinho mais complexa. Além disso, o peso aqui da direção não é das melhores, você sente ela um pouquinho pesadinho. Enquanto eu estava parado aqui no sinal, não sei se vocês separaram, mas entrou o Start Stop, que automaticamente desliga o motor aqui do carro para economizar combustível. Ele entra e ele sai de uma forma muito suave, praticamente imperceptível. Não é dos melhores sistemas de Start Stop que eu encontrei até hoje, mas ele funciona muito bem. E mesmo quando você está numa subida, né, lembrando que ele tem um hill holder, né, um assistente de partida em rampa, você consegue trabalhar ele de forma muito fácil. Você para, o motor desliga, aparece a luzinha verde ali, e a partir do momento que você encosta na embreagem, ele já liga novamente. Realmente, sem atrapalhar em nada o seu uso no dia a dia. A Escudo, desde a época do seu lançamento, já tinha o Start Stop, mas quando você olha ali para a Expert e para a Jump, essa novidade chegou junto com o motor 1.5. Na época do antigo motor 1.6 turbo diesel, essa tecnologia não existia. E exatamente por conta que não só do Start Stop, mas dessas atualizações que ela recebeu junto com essa atualização do novo motor, a gente consegue garantir aqui um consumo de combustível melhor na cidade e um pouquinho pior na estrada. Vou deixar os números aí do Inmetro, do antes e o depois, para vocês verem um pouquinho. Lembrando que o antes era ali com o motor 1.6 e o depois aqui com o motor 1.5. Mas a verdade é que apesar desses números aqui na estrada não serem tão bons, na prática o que a gente encontrou aqui é um consumo na faixa dos 18 km por litro na estrada, e na cidade varia bastante, mas a gente chegou aqui a alcançar consumos na faixa dos 12 km por litro, com um trânsito um pouquinho mais leve, e na faixa dos 9 km por litro com um trânsito um pouquinho mais pesado. Só que é muito difícil um veículo de carga você falar, putz, isso aqui seria o consumo. Porque tudo depende muito de como você vai dirigir, né? Se você vai pegar mais trânsito, se você vai pegar menos trânsito, se você vai parar e andar com o carro muitas vezes, se você vai andar com o carro vazio ou se você vai andar com o carro cheio com mais de 1 tonelada de peso. Mas não é um carro muito fácil da gente fixar e falar, tipo, olha, ele faria esse consumo aqui. E agora que a gente já deu essa volta aqui na Fiat Escudo juntos, hora de falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos desse furgão aqui da Fiat. E é indiscutível que a gente está falando daqui de um dos melhores carros que eu já dirigi até hoje. E não só carro de trabalho, carros de passeio mesmo. E boa parte disso vem dos 2 pontos positivos que a gente encontra aqui. Sendo o primeiro ponto positivo dela, o conjunto mecânico. E quando eu falo de conjunto mecânico, eu falo de motor, câmbio e suspensão. Um motor que é muito bom, que tem um torque excelente em baixas rotações, um motor muito suave, um motor que você só precisa de fazer a manutenção a cada 20 mil quilômetros, então um motor realmente muito fácil de você guiar e de você dirigir. Além disso, a gente tem um câmbio que tem engates um pouquinho mais pesados, mas um câmbio de 6 marchas, que mantém as rotações bem baixas quando você está na estrada e que também tem ali um escalonamento muito bom, para você conseguir extrair uma boa potência, um bom torque do carro em qualquer momento.
E para carimbar isso tudo, a gente tem uma suspensão simplesmente fantástica. Um conjunto de suspensão independente nas 4 rodas e que consegue levar aqui o carro com um conforto que chega a ser melhor até mesmo do que alguns carros de passeio. Um carro muito suave, que não faz barulho de suspensão, uma carroceria que não torce, não faz aqueles estalos que a gente pode encontrar em outros veículos feitos sobre chassi. Aqui a gente está falando de um veículo feito sobre monobloco. Então um carro realmente com um conjunto mecânico invejável, muito bom mesmo. E junto a esse excelente conjunto mecânico, a gente tem um carro também muito fácil de dirigir, com uma dirigibilidade muito boa. Então a gente começa ali pela ergonomia, que é muito boa, você senta de uma forma muito confortável, você tem bons bancos, você tem bons ajustes, ajuste de altura do banco, ajuste de altura e profundidade do volante, ajuste de altura do cinto de segurança. Você tem uma direção eletrohidráulica também que não é muito pesada, que te dá uma sensação muito boa do carro, pedais de acelerador e freio muito fáceis de você manusear. E novamente, todo esse conjunto mecânico de motor, câmbio e suspensão que ajudam a coroar e realmente fazer com que esse carro aqui seja um carro muito bom de você dirigir, seja aqui durante 8 horas de trabalho durante a semana, seja durante uma viagem um pouco mais longa, caso seja o seu uso aqui dele. Então realmente um conjunto muito, mas muito bom mesmo. Mas é claro que nenhum carro é perfeito e a Fiat Scudo não é diferente, ela também tem 2 pontos de melhoria aqui que eu gostaria de ressaltar. Sendo o primeiro deles, a manobrabilidade. A gente está falando de um veículo longo, de entre-eixos também muito longo. Então é claro que ela vai ter suas limitações naturais. Mas aqui no caso da Scudo, ela poderia ser um pouquinho melhor. Seja no diâmetro de giro dela, que é de 12 metros, que é bem complicado, você não consegue fazer curvas muito fechadas. Seja pelos retrovisores, que apesar de serem altos, são bem estreitos, o que aumentam o espaço aqui, que você não consegue enxergar pelo retrovisor. A ausência do retrovisor interno, que é uma coisa óbvia por se tratar de um furgão, mas que também atrapalha essa visibilidade. E por fim, a ausência de qualquer tipo de assistência ali para o estacionamento. Então você não tem sensor de estacionamento e você também não tem câmera de ré. E além dessa manobrabilidade que poderia ser melhor, a gente também tem um potencial muito desperdiçado aqui quando o assunto são as versões. Ela é basicamente vendida em 2 versões. Uma versão de carga sem vidro e uma versão de carga com vidro. Além disso, a gente também tem a versão elétrica. Mas aqui tem um caminho muito legal que a Fiat poderia explorar. Através de um carro feito para passageiro, com 7 ou 8 lugares, a gente poderia ter também uma versão com entre-eixos encurtado, que até existe na Europa, mas não existe aqui no Brasil, para tentar substituir um pouquinho do espaço ali que o Doblô deixou quando saiu de linha. E além disso, a gente também não tem outras variações que poderiam já sair de fábrica, como por exemplo a instalação de bancos. A gente poderia ter uma versão aqui com um teto um pouquinho mais alto, para quem precisa disso, e vários outros detalhes aqui de personalização que poderiam se tornar versões e fazer com que uma van que já é muito bem vendida hoje aqui no Brasil, pudesse vender ainda mais. Fabricada no Uruguai e importada aqui para o Brasil junto com as suas irmãs Peugeot Expert e Citroën Jump, a Fiat Scudo não é um carro tão comum de ver pelas ruas, mas você nunca pode medir o resultado, o sucesso dela, apenas pela versão aqui com a marca da Fiat na frente. Afinal de contas, independente de você comprar aqui a versão da Fiat, da Citroën ou da Peugeot, o dinheiro vai estar indo exatamente para o mesmo lugar, que é o bolso do grupo Stellantis. Então, a estratégia da Fiat trazer esse carro aqui com a marca da Fiat aqui na frente é muito menos sobre ter um veículo próprio. Afinal de contas, a personalidade da marca italiana fica muito longe aqui de qualquer coisa da Fiat Scudo. O real objetivo aqui de ter esse carro no mercado é conseguir aproveitar a enorme rede de concessionárias da Fiat e suprir aquela pessoa que estava procurando um carro maior do que uma Fiorino, mas não queria partir ali por uma Fiat Ducato, que é muito mais cara. Ou seja, para cumprir esse propósito aqui, a Fiat Scudo é muito boa. E custando R$ 204.990 aqui nessa versão sem janela e um pouquinho mais caro na sua versão com janela, sem dúvida esse aqui é um dos melhores carros que hoje a gente tem à venda aqui no Brasil. E não só carros feitos ali para o trabalho, mas sim mesmo carros vendidos aqui no Brasil. O que mais uma vez reforça o potencial que esse carro não consegue explorar, de ter um veículo ali para passageiro, com um câmbio automático, com versões ali um pouco mais focado no público pessoa física. E além de ser um carro que tem um preço bem competitivo e que nada nesse oceano azul aí, praticamente sem concorrentes, a gente também tem um veículo com uma manutenção muito fácil, com necessidade de revisões apenas a cada 20 mil quilômetros e com revisões que variam de R$ 1.000 a R$ 2.000, dependendo da quilometragem que você vai fazer. É claro, a gente está falando de um motor diesel, turbo, um motor que tem correia dentada, então tem algumas coisas que você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas a gente está falando de um veículo com revisões baratas e também com um consumo de combustível muito bom. Então, ele não vai ser um grande problema no seu bolso.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa avaliação da Fiat Scudo e aproveite também para assistir aqui no canal vídeo de outros carros, como por exemplo a Fiat Fiorino, o Fiat Doblò e também alguns carros da Toyota muito legais, como por exemplo a Hiace, que a gente gravou aqui. Um veículo deve ser em breve lançado aqui no Brasil. Um abraço a todos e vejo vocês novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive-On ou nas quartas-feiras, às 18 horas, no nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.